Minha gente, estamos aí nesse mês de novembro, mês marcado pela campanha Novembro Azul, que busca alertar sobre a saúde dos homens, reforçando a importância dos cuidados e prevenção do câncer de próstata, que é o segundo câncer mais comum entre os brasileiros. De acordo com o Ministério da Saúde, no ano passado, minha gente, mais de 16 mil pessoas morreram, infelizmente, em consequência da doença. E só nesse ano, o ano ainda não acabou, mas a estimativa, segundo o Instituto Nacional do Câncer, 64 mil pessoas falecendo aí por causa do câncer de próstata no país. Cuidar da saúde do homem é de grande importância e para falar sobre esse assunto, eu e você vamos receber aí em nossas casas, ele que é o nosso médico urologista, o doutor Luiz Cláudio. Doutor Luiz Cláudio, boa noite, entra aqui em nossa salinha. O senhor é esperado, doutor, boa noite, bem-vindo, viu, doutor? Tudo bom? Que alegria tê-lo, viu, aqui, Agradeço né? mais uma vez o convite, mais um ano aqui falando sobre Novembro Azul. Novembro Azul, doutor, por favor, né? Obrigado. Doutor Luiz Cláudio, nosso médico urologista, já se encontra aqui. E nós queremos assim aproveitar. Esse é um programa, é claro, é voltado para os homens, claro que sim, porque a gente sabe que infelizmente eu lembro que o doutor Luiz disse o ano passado, são as mulheres que marcam os exames, são as mães que marcam os exames. Os homens não estão aí buscando por conta própria fazer esse cuidado para com a saúde. Precisamos reverter essa situação. Do ano passado para cá, mudou um pouco, doutor? A gente tem percebido sim uma mudança até significativa, Opa, né, que bom. da preocupação, tudo por conta da política pública, né, dessa campanha Novembro Azul. Hoje a gente fica até um pouco apertado durante esse mês por conta de palestras. Graças a Deus eu tive convites agora para palestrar em várias instituições, em vários postos de saúde e hospitais aqui da região. E com isso, a informação acaba sendo passada de boca a boca, as redes sociais têm ajudado bastante, então a gente consegue uma divulgação da gravidade que é o câncer de próstata e também a capacidade que nós temos hoje, com todas as técnicas cirúrgicas e de demais tratamentos, de se conseguir uma taxa de cura de até 90%. Legal, doutor Luiz. Agora o senhor falou isso aqui, incansável, palestrante, etc., vão nas escolas, nas universidades, enfim. Agora, isso faz com que os homens busquem mais o consultório ou só fiquem na informação? Não, eles têm buscado. Ah, legal. O dado que o senhor comentou a respeito de que as mulheres que acabam marcando, isso ainda é uma realidade. Eu posso dizer que pelo menos, eles falam hoje em torno de 8 a cada 10 marcações de consultas, a esposa, a mãe... É mais difícil, né? Mas geralmente a esposa, a companheira que acaba fazendo a marcação junto ao médico urologista, né? No meu consultório, posso dizer que gira em torno de 50% a 60%. Entendi. Agora, aí elas acompanham, vão junto, muitas vezes, elas que falam o diagnóstico, né? Sim. Mas assim, é importante passar a partir de que idade, doutor? Que o homem se preocupa em passar num consultório, num urologista? Olha, especificamente no que diz respeito à urologia, recomenda-se que, no que diz respeito ao câncer de próstata, a partir de 50 anos, o homem comece a fazer essa rotina anual junto ao urologista. Exceto em algumas situações em que nós temos que começar de forma mais precoce, né? Quais são essas situações? Pacientes que têm algum parente de primeiro grau, né? O que seria primeiro grau para nós? Pai ou irmão. Okay. Então, o pai ou irmão que foram acometidos pelo câncer de próstata, né, esse paciente tem que começar a fazer a sua rotina prostática aos 45 anos. Pessoas da raça negra também, né, também tem que começar essa rotina aos 45 e não aos 50 anos. E hoje, a gente coloca até os pacientes que têm um certo grau de obesidade também iniciar aos 45 ao invés dos 50 anos de idade. Quando a gente ouve, doutora, o profissional, o especialista urologista, né? O urologista não é só o câncer, não é só a próstata. O profissional urologista abarca quais os órgãos, a dimensão mais profunda da sua atuação, doutor? Isso é uma grande dúvida. Todo mundo associa o urologista como sendo o médico do homem, assim como o ginecologista é o médico da mulher. Não é bem assim. O urologista, ele trata, sim, do sistema reprodutor masculino, né? Mas ele também cuida da parte renal, tanto de homem quanto de mulher e de criança. Bexiga, rins. Bexiga, rins. Então, tratamento de cálculo,
Mulher, ela realiza, quando tem uma patologia de incontinência urinária, somos nós urologistas que realizamos alguns tipos de procedimento ou até mesmo intervenções com medicações aplicadas na bexiga para conter esse tipo de problema, mas às vezes as pessoas focam só no ginecologista para a mulher, mas não, o urologista ele também é um médico para cuidar da saúde feminina. Gente, não sei se você deixei claro para você, mas estamos ao vivo. Se você quiser a qualquer momento pegar o telefone, participar, fazer a sua pergunta, o nosso médico está aqui, é o Saúde e Fé, fazendo essa prestação de serviço à comunidade nacional como um todo, justamente para esclarecer, tirar dúvida e baixar esse índice de mortalidade, muitas vezes por tabus e por negligência, viu? Perguntas do WhatsApp chegando, a gente encaminha aqui para o doutor. O Ivan dos Santos de Macaé, Rio de Janeiro. Ivan, boa noite, bem-vindo ao Saúde e Fé, Ivan. Tenho 55 anos e costumo fazer check-up periodicamente. Preciso fazer outros exames para detectar o câncer de próstata? Pergunta o Ivan, doutor. Vamos lá, para o câncer de próstata, né? Então, como eu disse, a partir dos 50 anos de idade, o paciente tem que procurar o seu urologista para realizar, além dos exames básicos que a gente pede, a parte de glicose, glicemia, para poder ver a saúde do homem como um todo, né? Porque a gente não pode só focar no câncer de próstata, mas especificamente para o câncer de próstata, respondendo a pergunta do Ivan, nós temos que fazer, a partir dos 55 anos, o PSA e o exame de toque e associar os demais exames que auxiliam na parte de colesterol, glicemia, um hemograma completo, enfim, alguns outros exames pertinentes não só a cada paciente, mas também a queixa que esse paciente apresentou durante a consulta. Doutor, a gente está aqui, a saúde do homem, depois eu vou perguntar para o senhor quais são os principais exames que a gente tem que fazer, o senhor já está introduzindo. Agora, especificamente a próstata, como é que ela vai reagindo no decorrer dos anos? Ou seja, a gente vai envelhecendo, a próstata vai diminuindo, vai crescendo, ela permanece do tamanho que ela está, como é que é? Que tamanho que ela tem? Sim, a próstata ela tem um crescimento natural associado ao envelhecimento, né? Então, quanto mais velho a pessoa né, o homem a gente espera que ele tenha uma próstata de maior volume. E lógico que isso vai variar de paciente para paciente. Muitas pessoas às vezes associam o crescimento da próstata, né, quando ele passa num urologista ou às vezes num clínico geral, é submetido a um exame de ultrassom. E esse ultrassom identifica uma próstata aumentada, às vezes ele acha que é um problema ou que vai vir a aumentar a chance dele de ter câncer. Isso não é uma realidade, tá? Existem alguns problemas como hiperplasia prostática benigna que podem vir a causar nesse paciente quadros obstrutivos de dificuldade urinária. Né? Então, a hiperplasia é o crescimento? É o crescimento benigno da próstata. E tem a prostatite também? Isso, a prostatite ela é mais associada a um quadro infeccioso, inflamatório da próstata, né? Como é que chega a esse quadro? Geralmente é um quadro de infecção urinária, né? Às vezes ele não tem sintoma e acaba tendo num sintoma inicial, ele acaba evoluindo, ele não tem aquele sintoma básico de ardência urinária, mas ele pode vir a desenvolver a prostatite quando essa infecção ela deixa de estar limitada à bexiga e consegue acometer a próstata. No caso assim, doutor, não sei se o senhor consegue diferenciar a hiperplasia, a prostatite e o câncer, que sinais que a próstata vai dando para a pessoa começar a ficar atenta? Observe isso. Está acontecendo isso? Está repetindo isso? Então, que sinais, doutor? Então, esse é o mais importante. A gente, né, isso é bem protocolado, vamos dizer assim, a gente chama de, os guidelines já dizem dessa faixa etária que você tem que realizar o seu acompanhamento, não esperando ter sintomas para procurar o urologista. Porque no que diz respeito ao câncer de próstata, quando ela dá sintoma, ela já dá sintoma numa fase muito tardia. Né? Então, assim, quando o paciente começa a referir algum sintoma, geralmente não é um câncer, é uma hiperplasia prostática benigna, em que ele vai ter um aumento da frequência urinária durante a noite, ele vai urinar, ele demora para iniciar o jato, né? Ele chega, fica parado, é aquele paciente que chega, às vezes está no local, ele até encosta para esperar iniciar a micção, ele termina de urinar, ele sente que não esvaziou a bexiga, ou então ele até acha que na hora que ele está saindo do banheiro ele tem que voltar para
para terminar de esvaziar. Então, são alguns sintomas relacionados à hiperplasia benigna. Ou seja, tudo isso diz respeito à próstata. Isso. Se é hiperplasia, se é outra coisa, mas diz respeito à próstata. Sim. Todos esses sinais que o senhor colocou. Sim, sim. E aí, nesse caso, teria que procurar, né, um urologista, um médico, para ver o que está acontecendo. Exatamente, exatamente. Para evitar males. E aí, doutor, por que é tão importante, por exemplo, assim, um exame, um PSA? Bom, o PSA, ele é um exame muito importante, né? Ele é do sangue? Ele é um exame do sangue. O que indica, o que aponta ali? Então, o PSA, juntamente com o exame de toque, eles nos dão sinais de que eu tenho ou não que prosseguir uma investigação. Exemplificando para ficar mais fácil, você passou no urologista, fez o exame de toque, né? O exame digital da próstata ou toque retal, o toque está normal e você depois faz a dosagem de PSA ou, enfim, a ordem não importa. Se o seu toque está normal e o seu PSA está normal, pronto, vai para casa, volta daqui a 1 ano e assim sucessivamente. Okay. Se você fez o exame de toque, o toque apresentou alguma alteração, eu vou ter que prosseguir essa investigação. Ou, até o contrário, o toque está normal, mas o PSA veio acima de um valor que nós consideramos normal, nós temos que prosseguir essa investigação. E a gente dá prosseguimento nessa investigação através da biópsia de próstata. Tá. Só a biópsia de próstata vai nos dizer se o paciente está ou não com câncer. Agora, no caso, o exame de toque, que também faz parte complementar aí do PSA, etc., o que vocês vão sentir ali? O que vocês vão analisar? Vocês profissionais que fazem isso, etc. Que diagnóstico que vocês vão trazer nesse sentido? O exame de toque, ele tem uma importância porque ele é um exame físico, assim como, tentando fazer uma analogia um pouco grosseira, mas como a mulher faz o autoexame na mama, né? O homem não tem como fazer o autoexame, mas ele passa com o urologista que vai fazer o exame de toque. Nesse exame de toque, a gente avalia a consistência da próstata, a gente avalia se ela está lisa, se ela tem uma superfície irregular e se ela apresenta algum nódulo palpável. Quando a gente percebe alguma dessas alterações, ou seja, ela deixou de ser lisa, ela deixou de ser regular, ela deixou de ser isenta, vamos dizer assim, de algum nódulo palpável, né? Ou seja, eu notei alguma diferença, irregularidade na superfície, uma área endurecida, um nódulo palpável, mesmo que o PSA desse paciente esteja normal, esse paciente é candidato a ser submetido a uma biópsia de próstata. Uma vez eu vi um médico falando assim que a consistência da próstata é como se você colocasse o dedo no nariz, assim, ou na cartilagem da orelha. É mais ou menos isso, doutor? Assim, quando ela está normal, bem? Então, essa pergunta quando me fazem, geralmente eu faço a questão da mão, né? Tá. Se você, né, fizer uma oponência, né, do teu polegar com o teu segundo dedo, você vai sentir que essa região aqui, ela tem uma consistência até meio molinha. Tá. Então isso daqui seria uma próstata normal. Entendi. Tá joia? Se você palpar, fizer o mesmo movimento, só que fazendo a apreensão olha do teu que interessante, polegar, né? Passa em casa isso. Você fica com uma área mais endurecida. Olha que interessante. Se você fizer assim, essa primeira, isso aqui tem uma consistência, isso. Né? Agora, se você fizer com o último dedo, agora fica mais endurecida. Olha que interessante. Mais ou menos isso. Mas eu posso dizer que é bem fiel essa consistência quando a gente faz do polegar com o segundo dedo. A gente consegue perceber. E uma vez que está mais endurecida, né? A gente pede. Não quer dizer que o paciente tem câncer, tá? Uma própria hiperplasia prostática pode também dar uma região irregular, pode dar. Por isso que, se você passou no urologista e o seu urologista olhou o seu PSA, nossa, seu PSA está alto, você está com câncer? Calma, não é bem assim. Passou com o urologista, o toque deu alterado ou o PSA deu alterado, significa que nós vamos ter que prosseguir para ver se essa alteração é uma hiperplasia, é uma prostatite ou até mesmo um câncer de próstata. Agora, doutor Luiz, a pessoa fez um PSA, né? Ok, estava lá um número elevado, foi diagnosticado uma hiperplasia, um crescimento natural, etc., ou uma prostatite. Tratando isso, baixa aquele valor do PSA, repetindo o exame de PSA? Isso é assim, é importantíssimo, porque o que acontece? Existem medicações que são utilizadas para se diminuir o volume prostático, diminuir a hiperplasia prostática para que o paciente consiga ter um jato urinário satisfatório, melhor.
essas medicações, elas reduzem o valor do PSA e acaba falseando o raciocínio do médico. Entendi. Porque o que acontece? O paciente às vezes chega e fala assim, doutor, eu estava com um PSA de 4, de 5. Eu estou tomando esse remédio faz uns 6 meses, o meu PSA caiu. O que o paciente tem que entender é que diferente, por exemplo, de um colesterol, que se o colesterol está alto, você tem que, além de fazer atividade física, melhorar a sua alimentação, às vezes associar algum tipo de medicamento para baixar esse colesterol. Quando o seu PSA está elevado, você não tem que baixar, tomar remédio para baixar. Você tem que pesquisar o porquê que ele se elevou. Ok. Então, se o PSA veio elevado no exame, eu não tenho que dar remédio para baixar o PSA. Eu tenho que mandar esse paciente para uma biópsia para entender o porquê que esse um PSA analgésico, subiu. né? O efeito analgésico. De repente é o meu fígado que está dando sinal e dói a cabeça, eu vou lá, tomo um remédio para a cabeça e melhorou a cabeça, mas o problema está lá, né, doutor? Sim, então sim. isso acaba camuflando, Mascarando né? isso, exatamente. Mascarando. Tem pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp, a Geralda Diniz de Guararema, São Paulo. Obrigado, Geralda, Deus te abençoe. Bem-vinda ao Saúde e Fé, Geralda. Boa noite, Frei Rinaldo. Meu esposo, é a esposa. Meu esposo já teve o câncer de próstata e atualmente tem sentido dores ao urinar. Devo me preocupar? O câncer pode voltar, né? Ah, dona Geralda, fala pro seu Geraldo falar com a gente, viu? Mas a gente tá valendo também para a senhora, viu? Então ele vai responder aí pro seu esposo, dona Geralda. Bom, então o que a senhora tem que falar para o seu Geraldo, né? Que está escutando. Que está escutando. Assim, ele teve o câncer, se ele está tendo sintomas, também calma, tá? A gente nunca pode pensar no pior, vamos no que é mais básico. Às vezes essa dor que ele está tendo, né, para urinar agora, pode ser uma infecção urinária, né? Pode ser, às vezes, o efeito do tratamento ao qual ele foi submetido para o tratamento inicial do câncer, né? A radioterapia, que é um dos tratamentos para o câncer de próstata, às vezes ele pode cursar, por um tempo determinado, com um quadro de ardência, que o paciente vai ter, às vezes, que tomar um analgésico numa fase inicial pós-tratamento para controlar. Lógico que, uma coisa também, né, um comentário que a senhora fez, devo me preocupar, devo investigar? Deve, porque tem paciente, a gente infelizmente ainda tem isso, o paciente ele é submetido a um tratamento, seja cirurgia, radioterapia para próstata, para um câncer de próstata, a partir do momento que a gente consegue falar para ele, você está curado, porém precisa de segmento, o paciente parece que não ouve a última frase. E ele acaba o quê? Sentiu que está tratado e para de fazer o acompanhamento. E o acompanhamento de todo paciente oncológico, câncer de próstata, câncer de bexiga, seja ele qual enfim, for, né? seja qual for, ele demanda um segmento que vai a cada 3 meses nos 2 primeiros anos, depois a cada 6 meses nos outros 2 anos e anualmente a partir do 5º ano. Mais ou menos esse tipo de segmento que a gente faz na próstata. Opa, foi só falar que ele chegou. Alô, boa noite. Alô? Boa noite, seu Gilson, bem-vindo. Boa noite, pai. Um abraço. Que Deus o abençoe, seu Gilson. Fala da onde, querido? Amém. Eu falo de Ubá, Minas Gerais. De Minas Gerais, seja muito bem-vindo. Está acompanhando o Saúde e Fé aí na sua casa com muito carinho aí em Ubá. E qual é a sua pergunta para o doutor Luiz, seu Gilson? Doutor, eu fiz a radioterapia da próstata já há uns 10 anos. E eu estou sempre acompanhando, fazendo o exame de sangue, que é o PSA, né? E o PSA sempre dá 0,40, 0,50, não tem dado. Aí eu vou no médico e vai falar, não há necessidade de fazer toque, o PSA está bom. E eu não sinto nada, sabe? Eu tenho dúvida, sei lá, de repente pode ser que tenha que fazer toque, só para tirar dúvida. Que idade que o senhor tem, seu Gilson? 70. 70 anos, tá. Né? Eu não vim ainda, né, pai? Não, novinho, está começando a viver. É o seguinte, os padres eles não querem fazer toque. Entendi. É porque os médicos não querem fazer toque, né? Ah. É porque o meu PSA está sempre bom, porque eu já fiz a rádio há 10 anos atrás. Certo. E será que não haveria necessidade de fazer toque? É isso que o doutor Luiz vai responder com muito carinho para o senhor, viu, seu Gilson? Seu Gilson, um grande abraço. Preste atenção, então, na resposta do médico aí para o senhor, viu? Que Deus o abençoe sempre mais. Saúde sempre para o senhor, viu? Deus abençoe. Seu Gilson. Vamos lá. Seu Gilson, obrigado aí pela participação. Pode ficar tranquilo.
o senhor já é um paciente tratado, né? O senhor já fez um tratamento específico, né? A radioterapia, e pelo valor que o senhor disse que o seu PSA se encontra, está perfeito, tá? Essa questão do toque associado ao PSA é para aquele paciente, né? O homem comum que está iniciando a sua investigação para ver se ele tem a possibilidade ou não de estar sendo acometido pelo câncer de próstata. O senhor já teve a doença, graças a Deus, pelo que o senhor me falou aí, pelos níveis de PSA que o senhor tem apresentado nos exames de segmento aí, o senhor pode se considerar uma pessoa curada. Ainda mais que já tem um período aí de 10 anos de segmento, né, sem uma recidiva tumoral. Agora, nesse caso é porque ele já teve, tratou, etc., 10 anos. Agora, para as outras pessoas, assim, é aconselhável fazer a cada ano, doutor? Ou seja, a pessoa que nunca teve um problema. Sim, sim. Isso é aconselhável. Até que idade? Hoje em dia, a gente, como eu já disse, 50 anos para as pessoas que não têm um histórico de primeiro grau, não é da raça negra e não tem um quadro de obesidade mórbida, né? Ou um quadro de obesidade como um todo. Então, 50, 45 ou 50 anos, e a gente geralmente faz essa investigação levando isso em consideração também o que a gente chama de performance status do paciente, que geralmente vai em torno de 75, 76 anos. Um paciente que fez um segmento prostático, vamos dizer aí, nos últimos 4, 5 anos, ele fez a rotina toque PSA, e ele chegou aos seus 76, vamos botar aí, 76, 77 anos, e até aquele momento ele não teve alteração no toque, alteração no PSA, esse paciente dificilmente vai ser acometido por um câncer de próstata agressivo. Né? A gente geralmente vira e fala, você pode só acompanhar com um ultrassom para ver se não vai ter algum problema relacionado à hiperplasia prostática, como uma dificuldade para urinar, para esvaziar totalmente a bexiga. Seu Gilson, pode dormir tranquilo, seu Gilson, né? Perguntas do WhatsApp chegando aqui para a gente, com muito carinho. O Newton, não disse a cidade, mas a gente acolhe com muito carinho, viu, Newton? Bem-vindo. Boa noite, Frei, doutor. Meu pai fez uma cirurgia de próstata quando ele tinha 65 anos e eu já estou fazendo meus exames. Faço exercício todos os dias. Tem mais alguma coisa que posso fazer? Ele tem 46 anos. Ele tem ali um histórico do pai dele, né? O seu Newton, doutor Luiz. Vamos lá. Newton, a gente, né, eu vi que você falou que o pai fez uma cirurgia, a gente tem que, às vezes, saber um pouco mais de detalhe. Ele fez o que nós chamamos de uma raspagem, que o pessoal usa, a gente chama de ressecção transuretral. É mais associada aos pacientes que têm uma hiperplasia prostática benigna, aquela dificuldade para urinar, em que a gente faz realmente uma espécie de uma raspagem para ampliar aquela parte da uretra que passa pela próstata para que o paciente volte a urinar com qualidade. Então, né, então a gente tem uma cirurgia, uma doença benigna, né, e ele tem 46 anos. Vamos pensar que você, né, que a doença que você disse que o pai foi operado foi um câncer de próstata. Então, sim, você já tem que iniciar a sua investigação com toque, PSA, e o fato de você já estar fazendo exercícios, perfeito. A gente faz também, aproveita, vai colher sangue, já colhe um hemograma, colesterol e avalia você como um todo. Mas não é porque o pai teve, caso a gente está, hipótese que ele teve, não é porque o pai teve que ele vai ter também. Não, isso né? Também é interessante. Às vezes as pessoas pensam assim, meu pai não teve, meu irmão não teve, então eu não vou ter. Não, tá? A gente geralmente trabalha com probabilidades, com chances de a doença vir ou não acometer o indivíduo. Então, sabe-se que quando você tem um histórico familiar, a sua chance é maior de uma pessoa que não tem. Mas não quer dizer que você vai ter, ou a pessoa que não tem histórico familiar não quer dizer que ela está livre da doença. Ô, doutor, vamos lá. A próstata, né? A gente sabe que o canal da uretra, ela passa bem no meio, ela vai passando ali, ela atravessa a próstata, Perfeito. Né? Mas é ali que entra a urina, etc., né? A ejaculação, tudo passa por ali. Agora, uma pessoa que já definiu a sua prole, já está lá, já os seus filhos estão crescendo, já estão casando, graças a Deus, e nesse caso, assim, para não ter o perigo, né? Vai lá assim, doutor Luiz, o senhor pode retirar a minha próstata para que eu não tenha problema lá na frente? Eu posso chegar com essa proposta para o senhor, doutor? Olha, Frei, eu já tive pacientes que me procuraram exatamente com esse tipo de argumento. Doutor, chegou
com essa curiosidade se poderia operar de forma preventiva, Ok. e o outro dizendo que teve histórico na família e que queria operar também de forma preventiva. A cirurgia do câncer de próstata, ela não é uma cirurgia de pequeno porte, né? Ela é considerada um procedimento de grande porte. É lógico, a próstata está envolvida com a parte reprodutora, masculina, mas ela também auxilia na capacidade de se conter a urina. Então, existe um risco, além do risco envolvido com a cirurgia para a retirada da próstata, vamos dizer assim, existe o risco do paciente ficar incontinente, existe o risco do paciente ficar impotente, né? Entendi. E, lógico, outros problemas inerentes a um ato cirúrgico de grande porte. Então, não se faz. É que as pessoas sempre tentam associar, por exemplo, o câncer de próstata ao câncer de mama, né? Porque, sim, tem mulheres que, quando têm uma forte genética familiar, às vezes optam já por fazer uma mastectomia. Já aconteceu lá atrás, né? Isso, né? De tirar a mama, né, e colocar uma prótese, por exemplo. Mas a gente não pode, às vezes, comparar tipos de cirurgia. A cirurgia de próstata é uma cirurgia de grande porte, né, que a gente, graças a Deus, tem bons resultados quando a gente faz um tratamento para o câncer, mas de forma preventiva não existe qualquer tipo de indicação. Entendi. Mais pergunta, Regiane de São Paulo. Boa noite, Regiane. Bem-vinda ao Saúde e Fé também, representando a capital paulista. Existem métodos cirúrgicos para diminuir a hiperplasia benigna da próstata, para melhorar a qualidade de vida? Pergunta a Regiane, doutor. Vamos lá, Regiane. Sim, sim. É como eu disse, a ressecção transuretral de próstata, ou a raspagem, como uma linguagem mais coloquial que as pessoas levam até o consultório, ela tem sim a função de você conseguir reduzir o volume prostático naquela porção da próstata, aquela porção uretral em que a próstata faz uma compressão, piorando a qualidade miccional do indivíduo. Então, sim, você consegue fazer essa raspagem, às vezes até mesmo parando de tomar uma medicação específica para a hiperplasia prostática benigna e tendo uma qualidade de vida muito melhor no que diz respeito ao ato miccional. Uma pergunta, acho que também nessa mesma linha, doutora. O Aparecido Alves, obrigado, Aparecido, pela participação aqui no Saúde e Fé. A hiperplasia benigna da próstata prejudica a bexiga? Qual o tratamento para eliminar as consequências dessa hiperplasia benigna, doutor? É o Aparecido. Vamos lá, Aparecido. Essa pergunta é boa porque a hiperplasia, como ela acontece de forma gradativa, muitas pessoas, muitos homens, eles simplesmente, às vezes, eles aumentam um pouco, fazem aquela forcinha maior para conseguir urinar e se sentem satisfeitos. O que às vezes ele não entende é que a bexiga, quando você vai urinar, ela tem aquela contração para vencer uma determinada resistência. Conforme a próstata vai crescendo e vai estrangulando o canal, a bexiga, sem você perceber, ela começa a fazer um esforço maior para vencer essa resistência. E o paciente começa a evoluir por uma patologia que a gente chama de bexiga de esforço, né? O que é essa bexiga de esforço? A bexiga vai ficando cada vez mais espessa e, além de outros problemas que ela pode vir a ter, como, por exemplo, contrações fora de hora, né? Que às vezes o paciente está sentado e fala, nossa, preciso ir ao banheiro, e às vezes nem consegue chegar ao banheiro e já perde urina na calça. Isso daí acontece por uma hiperatividade dessa musculatura que ficou espessa por conta da próstata que foi estrangulando o canal, e a bexiga também perde elasticidade, porque se ela está mais espessa, ela vai perder elasticidade e ela vai ter menos capacidade de acomodar um volume maior de urina. Aí é aquele paciente que a cada 15, 20 minutos tem que parar para ir ao banheiro e às vezes não consegue fazer uma viagem de uma cidade a outra. Ok, que maravilha, gente. Como é bom a gente perguntar, como é bom a gente participar. E como estamos ao vivo, gente, nós queremos muito que você participe também, interaja conosco. Olha que maravilha, esse chamado, esse som é bom de ouvir. Alô, boa noite, seu Fernando. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Frei. Tudo bem? Que Deus o abençoe. Fala da onde, Fernando? Eu falo de Salvador, Bahia. De Salvador, Bahia. Ô, Fernando, eu vou pedir para você prestar atenção só no telefone, tá? Porque você está ouvindo a minha voz primeiro na TV para depois responder. Só pelo telefone, para aproveitar bem o nosso bate-papo aqui. Seja muito bem-vindo, que alegria ter você conosco aqui no programa. E qual é a sua pergunta, Fernando, para o Dr. Luiz? Então, eu fiz os exames de PSA, de próstata, toque retal e deu tudo normal. Só que o meu PSA
Em um ano ele aumentou de 3,4 para 4,6. De 3,4 para 4,6. O médico o urologista não teria que pedir os exames mais profundos para que ele pudesse apurar porque ele aumentou? Que idade você tem, O Fernando? motivo desse aumento? Que idade que você tem? 62 anos. 62 anos, novo ainda, viu? Fernando, o doutor Luiz está aqui, ele já ouviu essa pergunta, entendeu e vai responder com muito carinho. Um grande abraço e muitíssimo obrigado pela participação, Fernando. Ouça a resposta aí. Vamos lá, Fernando. Perfeita dúvida também. Além da gente levar em consideração não só o valor fixo do PSA, a gente também tem um critério em que a gente avalia a velocidade de crescimento desse PSA num período de 1 ano, tá? Quando o PSA, por mais que ele esteja dentro de uma faixa de normalidade, mas ele variou de um ano para o outro, um valor maior do que 0,75 nanogramas por ml, que é a medida que usa, ou seja, variou, vamos botar aí de 1 para 1,8, ou seja, variou mais do que 0,75, você já é candidato a ser submetido a uma biópsia de próstata, mesmo que o seu toque esteja normal, tá? E no que você falou aí, estava em 3,4 e foi para 4,6, né? A gente tem uma variação aí de 1,2. Então, sim, você tem que prosseguir a investigação. Pelo amor de Deus, você não tem câncer de próstata, até prove o contrário, tá joia? Você só tem que prosseguir a sua investigação com uma biópsia de próstata. Não vá perder o sono nessa noite, Fernando, mas assim, na medida do possível, vá também atrás um pouco disso, seguindo a orientação do Dr. Luiz, viu? Mais uma ligação, a gente acolhe com muito carinho, já disse a doutora aqui, a nossa doutora da direção, a doutora Carol, né? Nossa querida diretora. Alô, boa noite. Boa noite, dona Cecília. Alô. Alô, boa noite, dona Cecília. Boa noite. Você bem, tá bem? eu estou melhor agora. Que Deus... Pergunta para o doutor Cláudio o que é braquiterapia e se ainda é feito esse procedimento. Certíssimo, dona Cecília, fez a pergunta. A senhora fala qual cidade? É da cidade de Mauá, no ABC. Mauá, no ABC. Conheço a sua cidade, viu? Um beijo para a senhora. Muitíssimo obrigado pela participação, dona Cecília. Obrigada. Deus abençoe. E ouça pela TV a resposta do Dr. Luiz. Vamos lá, dona Cecília. Eu tô vendo que aqui tá ficando quase que um vestibular para médico, né? Só tá... Mas interessante que as pessoas... Você vê que as práticas de tratamento, elas são, né, diversas no que diz respeito ao câncer de próstata. A braquiterapia, ela é um tratamento em que se faz, né, o implante de pequenas, vamos botar assim, pedrinhas radioativas na região perineal para que essa radiação, né, trate o câncer de próstata. Ainda é feito muito pouco, tá? A gente reserva para casos específicos, né? A gente sempre estuda o paciente como um todo, não é todo paciente que é candidato à cirurgia, não é todo paciente que é candidato à radioterapia ou até mesmo à braquiterapia, tá? Mas a braquiterapia ainda é feita em casos muito mais selecionados do que era realizado antigamente. São implantadas, né? Essas pedrinhas são implantadas? Isso, são implantes de iodo que se faz e esse próprio internamente. Internamente. Ele vai fazer, emitindo a radiação específica dele, vai fazer o tratamento do câncer de próstata. Mas hoje em dia são casos muito selecionados. Muito selecionados. Gente, e hoje aqui com o Dr. Luiz Cláudio, nosso médico urologista, falando sobre saúde do homem, câncer de próstata. E parece-me que tem uma pergunta pelo WhatsApp chegando, a gente vai até ela. O seu José Mota, boa noite, seu José, seja muito bem-vindo também conosco, viu? Ele tem 62 anos, doutor, e ele é diabético. A glicose alta influencia no exame do PSA? Pergunta aí o José Mota, doutor. Vamos lá, seu José. Não, nesse aspecto não, tá? Lógico, o açúcar, né? A glicose alta, a glicemia diabetes, elevada, ela pode aumentar o seu risco de quadros infecciosos, inclusive infecção urinária e até mesmo uma prostatite. Mas interferir diretamente na elevação do teu PSA, não, tá bom?
Uhum. Isso é muito importante a gente perguntar, viu, gente? Olha, minha gente, a gente está falando hoje de assuntos sobre câncer, câncer de próstata, enfim, o câncer em geral, pessoas com câncer. Nós temos, assim, o advogado, o doutor Max Godoy, ele vai trazer para nós alguns direitos previdenciários e civis que pessoas com o diagnóstico de câncer possuem e como é possível obtê-los. Acompanhe só. Eu sou Max Godoy, advogado sócio do escritório Galvão e Godoy, e vamos falar sobre os direitos das pessoas com câncer. Quando nós falamos de alguém que tem câncer, está em tratamento, nós temos que analisar também os direitos dessa pessoa. Falando especificamente dos direitos previdenciários, temos que analisar a questão da incapacidade, seja ela temporária ou permanente. Se a pessoa estiver incapacidade temporariamente para o trabalho, ela pode receber o antigo chamado auxílio-doença. Mas se infelizmente essa incapacidade ela for permanente, ela pode vir a receber a aposentadoria por invalidez. Se essa pessoa nunca tiver contribuído para com o INSS, existe a possibilidade dela ter direito do benefício BPC-LOAS, que é o benefício pago para a pessoa que tem uma deficiência e não recebe até 1/4 do salário mínimo por pessoa na casa. Falando agora dos direitos civis, existe uma infinidade de direitos que protege a pessoa que possui câncer, tanto com relação à Receita Federal, a outros direitos para diminuição de impostos que devem ser procurados por vocês para poder saber exatamente quais são e ter esse direito aí na sua vida. E sempre lembrando, procure um profissional da sua confiança, um advogado da área previdenciária, um advogado da área civil, que vai poder te aconselhar e lhe ajudar a buscar os seus direitos. Você viu que importante essas pílulas, essas dicas, assim, isso é o Saúde e Fé. A gente vai trazer dicas sobre verduras, sobre plantas medicinais, sobre direitos das pessoas, dos mais variados, principalmente relacionados à área da saúde. É isso que a gente está trazendo para você sempre aqui no Saúde e Fé, viu? Que Deus abençoe sempre mais. Opa, uma ligação, mais uma ligação. Alô, boa noite, seu Lúcio. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe o senhor. Fala da onde, Lúcio? Salve Maria. Salve Maria. Fala da onde, meu querido? Nova Lima, Minas Gerais. Nova Lima, Minas Gerais. Já rezei missa aí na tua cidade, viu, Lúcio? Ô, Lúcio, meu querido, qual é a sua pergunta aqui para o doutor Luiz? Minha pergunta é essa. Em 2019, eu fiz o exame de PSA em janeiro. Quando foi em julho, eu tornei a fazer. Eu faço geralmente 2 vezes por ano. Em julho, meu PSA deu 5,5. Em janeiro eu tinha dado 1,3. Aí o médico, o urologista, quando eu cheguei com o resultado, ele pegou e já me encaminhou diretamente para fazer uma biópsia, com sedação. Aí eu fiz a biópsia. 15 dias saiu o resultado. Quando saiu o resultado, eu levei para o médico falou comigo assim, é uma prostatite. Aí ele receitou para mim um remédio. Eu tomo o remédio. Agora, de certo tempo para cá, eu não tenho uma perda de audição. Aí eu fui no otorrino, procurei uma fonoaudióloga, olhei, fiz o teste, realmente eu perdi e agora eu vou ter que usar aparelho. Eu queria saber se, por exemplo, se esse remédio que eu tomo, se eu posso continuar, se tem um outro substituto. Ok. Obrigado, seu Lúcio. E como que eu devo proceder? Se eu Tá continuo tomando o remédio ou não? Que idade você tem, seu Lúcio? Que idade? 68. 68. Obrigado, meu querido. Deus o abençoe sempre mais. Melhoras aí, viu? E o doutor Luiz aqui vai dar uma orientação para você, viu? Que Deus abençoe. Bom, Lúcio, vamos lá. A gente tem que ver como o seu diagnóstico foi de prostatite, né? Esse colega médico ele pode ter entrado com medicações até mesmo antibióticas para tentar tratar um quadro, né, inflamatório infeccioso ou até mesmo alguma medicação para fazer uma redução do volume prostático, talvez para conseguir até mesmo uma melhora da sua micção. Geralmente, as medicações utilizadas para se obter uma redução do volume prostático e um relaxamento da próstata para se conseguir uma micção com mais qualidade, elas não têm como efeito colateral essa perda auditiva, tá?
Já os antibióticos, sim, existem alguns antibióticos que são, a gente chama de ototóxicos, que podem vir a prejudicar isso quando utilizado em doses muito elevadas ou por longo período, tá joia? Agora dizer especificamente se você pode ou não substituir a medicação, ou se você deve continuar ou não com a medicação, fica um pouquinho complicado. Se a sua medicação foi específica para redução do volume prostático e para relaxamento da próstata, que geralmente são medicações que associam duas substâncias, né? Aí sim, eu aconselho que você permaneça com a medicação. Mas se foi algum antibiótico que ele acabou te prescrevendo, vamos devagar. Eu acho que é difícil a gente iniciar um tratamento e manter por longos períodos para se tratar uma prostatite com antibiótico terapia. Mas é importante ele continuar o acompanhamento, levar essa dúvida para o profissional, porque ele acompanha, né, doutor? Exatamente, exatamente. Até mesmo explicar para ele que, né, o senhor fez o exame realmente constatou essa perda de audição e que o senhor quer saber se pode ou não manter a medicação que ele lhe prescreveu. Muito bem, viu? Tomara que tenha ajudado aí, seu Lúcio, a sua orientação, viu? Mais uma pergunta pelo WhatsApp chegando, é o Luiz Nogueira. Obrigado, Luiz, que Deus te abençoe. Fiz uma raspagem há 11 anos e agora começou a crescer novamente, estou tomando remédio. É normal esse crescimento? Pergunta o seu Luiz Nogueira, doutor. Sim, Luiz, é normal, tá? A gente tem, vamos dizer assim, uma patência, uma validade da raspagem, lógico que tudo depende... Então a raspagem não é a retirada total, não? Não, você tira, vamos dizer assim, você raspa o miolo dela para conseguir uma amplitude maior daquela parte canal da uretra que passa da uretra prostática, né? E ela realmente depende, lógico, do tamanho da próstata que o senhor tinha anteriormente, do quanto de material que foi raspado pelo colega urologista quando fez o procedimento do senhor há 11 anos, mas geralmente esse tempo aí varia de 8 a 15 anos, o paciente começar a sentir uma certa diferença na micção que acabe o incomodando e fazendo com que ele tenha uma percepção de que está voltando a ficar como era anteriormente. Mais uma pergunta aqui, o Edinho, obrigado Edinho pela participação aqui no Saúde e Fé. Boa noite, doutor Frei. Já fiz biópsia e graças a Deus não deu nada, mas meu PSA sempre dá um pouco alterado. O que pode ser? Pergunta o Edinho, doutor. Vamos lá, Edinho. Você, nesse caso, de uma certa forma, desde que você não tenha um aumento abrupto do valor do seu PSA, você pode ficar relativamente calmo desde que você continue acompanhando com o seu urologista. Existem alguns pacientes que têm o PSA um pouco acima do que a gente considera normal. Mas se esse paciente ele tem um PSA, vamos lá, fez o toque está normal, o PSA deu alterado, fez a biópsia descartou câncer. No ano seguinte ele permanece com o toque normal, mas o PSA dele continua elevado, lógico, ele não deu um salto de 4 para 10, mas ele estava em 4 no ano passado, 5, vamos botar assim, no ano passado, que foi quando ele foi submetido à biópsia, não veio câncer. Aí esse ano ele fez, o PSA dele foi para 5,5, não teve aquela variação maior do que 0,75 de um ano para o outro, pode ficar tranquilo, você não precisa ficar fazendo biópsias seriadas durante vários anos aí. O tratamento, doutor, é a cirurgia, tem quimioterapia, tem radioterapia, hoje até cirurgia robótica, etc. Vai depender do tamanho, do que para optar por uma cirurgia, por uma quimioterapia, por uma radioterapia? Eu sempre deixo, né, quando é possível isso, para a escolha do paciente e dos familiares. Né? Com pleno conhecimento, né? Perfeito. Eu sempre esclareço essa definição de qual tratamento vai ser feito. Eu nunca realizo numa primeira consulta. Eu peço para o paciente, vem com quem você quiser a próxima consulta. Mãe, esposa, filho, sobrinho, vem com quem você queira, leia sobre o assunto. Eu sempre passo o site da Sociedade Brasileira de Urologia, né, que é um site importante, que mostra muita informação, ao invés de ser informação aí do Google, né, da vida, né? Mas a gente sempre acaba particularizando cada tipo de tratamento. Mas tem alguns fatores. Todos são eficazes, né, doutor? Todos são com a mesma taxa de cura, com a mesma taxa de, às vezes até mesmo de possíveis efeitos colaterais, né, como o quadro de disfunção erétil ou até mesmo de incontinência urinária. Então, assim, a gente sempre vai levar em consideração se o paciente aguenta uma cirurgia,
se a próstata dele é grande o suficiente ou não, tem um tamanho adequado ou não para ele poder ser submetido à radioterapia, porque às vezes o tamanho ele é um limitador para eu poder mandar esse paciente para a radioterapia. O desejo do paciente, doutor, eu morro de medo de cirurgia, eu prefiro fazer a radioterapia. Tem pacientes que têm aquela sensação de que, doutor, se eu fizer a rádio, vai queimar, mas a próstata vai continuar dentro de mim. Eu quero que tire isso. Então, ele opta pela cirurgia. Então, a gente sempre conversa bastante com o paciente e a frase que eu sempre uso para todos os meus pacientes, né, que acabam sendo acometidos por esse mal. Se o senhor fosse meu pai, eu faria tal tratamento. Porque às vezes tem paciente que lê ou é convencido ou teve algum amigo, algum conhecido que fez uma cirurgia e ele fala, doutor, eu quero a cirurgia. Mas às vezes ele é obeso, é hipertenso, é diabético, já infartou. Então, se eu consigo o mesmo resultado com a radioterapia, não tem por que eu arriscar colocar esse paciente que tem tantas comorbidades numa mesa cirúrgica. Interessante. Chegou uma pergunta também pelo nosso Instagram, graças a Deus aqui, né? Quem já tirou a próstata pode voltar a ter a doença, né? Pode ter ficado algum resquício ali, doutor? Tirou a próstata, pode ficar... Pode-se desde que tenha algumas células cancerígenas ali, mas problema aí. Essa é a importância do segmento. Então, quando a gente faz a cirurgia ou a radioterapia, né, vamos colocar aí no caso a cirurgia, ele fez o que a gente chama de prostatectomia radical, robótica, videolaparoscópico, até mesmo a cirurgia convencional, cirurgia aberta. Esse paciente ele necessita realizar o seu segmento com o urologista no pós-operatório, um mês depois, a cada 3 meses nos 2 primeiros anos, depois a cada 6 meses nos 2 anos subsequentes e do 5º ano em diante, uma vez por ano. E como, né, disse o ouvinte, o telespectador anterior aí, que fez a radioterapia e até falou o valor de 0,4 aí, então ele vai fazer esse acompanhamento basicamente. A gente faz exames de ressonância para poder ver, mas o exame principal para segmento do paciente ter a chance de apresentar a doença voltar, né, que a gente chama de recidiva, é a dosagem do PSA. Ok, mais uma pergunta aí respondida. O Francisco Rezoli, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. A gente fez um passeio pelo Brasil inteiro, doutor. Obrigado, Francisco. Ele falou assim, eu tenho próstata aumentada e uso sonda há 4 anos, aguardando cirurgia. Corro risco de câncer? Pergunta o Francisco, doutor. Seu Francisco, o senhor corre um risco maior de câncer não, tá? De uma certa forma, vamos ficar tranquilo. Mas 4 anos é um tempo bem avançado, né? Eu não sei a idade do senhor, mas eu acho que ninguém, né, consegue... Né? O senhor está sendo bem tolerante, aguentando há 4 anos, aguardando uma cirurgia. Risco de câncer, não. Mas o senhor tem um risco aumentado por uma prostatite, por uma infecção urinária, por um acometimento até mesmo de funcionamento renal por conta desse uso crônico aí. E, se Deus quiser, espero que o senhor consiga essa cirurgia o quanto antes. Doutor, uma perguntinha rapidinha aqui que me surgiu agora. Por exemplo, a pessoa tem dificuldade de ir no banheiro, evacuar, e de repente quando vai, força, né? Chega até, de repente, sangrar. Isso também prejudica a próstata? Ou é um sinal da próstata? Enfim. Não. Às vezes o paciente pode ser um constipado crônico, o sangramento pode estar mais associado às vezes a uma doença hemorroidária e não necessariamente à próstata. Muitos pacientes às vezes procuram a gente porque estão com sangramentos evacuatórios e quando a gente vai ver realmente graças a Deus, algo mais simples, né? A próstata, dificilmente ela vai ter, até mesmo no caso de um câncer avançado, ao ponto do paciente apresentar... Ela não sangra? De uma certa forma, não. Vamos colocar assim. Doutor, olha para a sua câmera aí. Convença, o mês pode estar terminando, o mês de novembro pode estar terminando, mas a campanha continua, né? O propósito continua, a causa continua. Então, convença o Brasil a procurar um urologista. Bom, vamos lá. O mês de novembro, ele é um mês importante, né, para a população masculina, mas por conta, vamos dizer assim, do incentivo. Apesar de muitas pessoas brincarem, né? Vai visitar o urologista, vai ter um dedinho de prosa. Sim, vem ter um dedinho de prosa com a gente. Nós, urologistas, estamos prontos para recebê-lo, para esclarecer a sua dúvida, né? Eu, especificamente, atuo aqui na cidade, aqui em Guaratinguetá, do lado aqui de Aparecida. Estou vamos dizer assim, de braços abertos, aguardando você para uma consulta. E para você que é de outra cidade, aí, como muitos aqui participaram conosco, procure o seu urologista.
assim como todo homem tem que, né, toda mulher tem que procurar o ginecologista e o homem tem que procurar o urologista para fazer não só o seu exame de próstata, cuide da sua saúde. Procure fazer os cuidados com atividades físicas, exames periódicos e assim viver longos e longos anos aí. Homem, recado final assim, ó, olha, não tenta fugir. Num certo momento da tua vida, né, você vai ter que encontrar um urologista, viu? Doutor, muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme. Todos os seus contatos estão aparecendo aí na tela, né? Já apareceram aí com muito carinho, viu? E a gente volta com outros temas aí na saúde do homem, doutor, pode ser? Perfeito. Que Deus abençoe. Amém. Eu vou pedir, e é justamente nesse contexto que nós queremos encerrar o nosso programa, também trazendo esse elemento da fé. Quero colocar nesse momento todas as pessoas, hoje o assunto foi saúde do homem, mas todas as pessoas que descobriram o diagnóstico do câncer, vão passar por cirurgia, estão fazendo quimioterapia, radioterapia, então a gente quer colocar nesse momento também todas as pessoas, todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas que estão em tratamento de câncer, todas as instituições que trabalham nessa realidade, viu? Quero colocar no manto sagrado de Nossa Senhora e também em São Peregrino, que é o protetor contra o mal do câncer. Nesse momento, quero que você segure bem firme o copo d'água, porque vamos invocar uma bênção especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, ao encerrarmos este programa, pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós. Especial, Senhor, sobre esta água, limpa, pura e transparente. Dignai-vos, Senhor, abençoá-la, purificá-la, santificá-la, e que ao tomar desça sobre cada filho e cada filha que nos acompanha agora, toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa eu vou dar para o doutor, viu? Mas pode tomar a sua com muito carinho. Obrigado, minha gente, de coração, pelo seu carinho, pela sua participação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do glorioso São José e de São Peregrino, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.